Senhoras e senhores deputados, neste debate sobre o Programa de Estabilidade e sobre o Programa Nacional de Reformas que o Governo português decidiu apresentar à Comissão Europeia, os verdes começam por lembrar dois elementos que, não fazendo propriamente parte do conteúdo dos documentos, não podem ainda assim ficar de fora desta discussão. O primeiro, para lembrar que tanto o Programa de Estabilidade como o Programa Nacional de Reformas fazem parte de um conjunto de instrumentos que expressam no plano formal as submissões a que o nosso país se continua a sujeitar perante as instituições europeias. O segundo elemento, para lembrar que, em concreto, a decisão de acatar ou de aceitar esta espécie de visto prévio da União Europeia face às opções e às prioridades do nosso país tiveram apenas o acolhimento do PS, do PSD e do CDS-PP. Na verdade, sempre que esta Assembleia discutiu transferências de soberania para a União Europeia, foram essas forças políticas que disseram, sim senhora, transfira-se. E assim foi também em matéria de soberania alimentar, de soberania orçamental, que é de resto a questão-chave de qualquer povo em termos de soberania. Ora, na perspectiva dos verdes, já há muito que é tempo de se proceder a uma avaliação sobre este conjunto de submissões onde a União Europeia é que sabe quais as prioridades do nosso país e não os portugueses ou os seus representantes. E por mais voltas que se pretendam dar para fugir ao que é evidente, há neste contexto um dado que não é possível fugir. Enquanto permanecermos sujeitos às imposições que decorrem da aplicação das regras do euro, por mais remendos que se façam aqui ou acolá, serão sempre programas condicionados pelo exterior e que, como vimos no passado, muito longe de responder aos problemas do país e dos portugueses. Aliás, como a crise provocada pelo Covid-19 está a deixar bem claro, as políticas que tiveram como pano de fundo este visto prévio fizeram sempre mais parte do problema do que da solução. E fizeram mais parte do problema não só porque representaram, como continuam a representar, sérios obstáculos ao desenvolvimento do nosso país e dos povos da Europa em geral, mas também porque vieram acentuar as divergências entre os próprios países da União Europeia. A este propósito, não deixa, aliás, de ser curioso que os Estados-membros em plena pandemia continuem vinculados ao cumprimento dos calendários e dos critérios do semestre europeu e, simultaneamente, o endividamento lhes seja apresentado pelas instituições europeias como o único meio para financiar o aumento da despesa pública decorrente da pandemia e, desde logo, as despesas com a saúde. Ainda assim, não deixamos de fazer alguns comentários sobre o conteúdo dos documentos em discussão e, em particular, no que diz respeito ao Programa Nacional de Reformas. Vejamos. No capítulo da sustentabilidade dos recursos e transição energética, o documento assume pretender continuar os esforços de transformação da paisagem e a remuneração dos serviços dos ecossistemas que promovam a conservação da natureza e da biodiversidade. E nós dizemos muito bem. Só que ficamos sem perceber onde, em tão nobre propósito, encaixa a pretensão de construir um aeroporto no Montijo e os seus impactos nos ecossistemas e na biodiversidade. Logo a seguir, assinala-se a melhoria da qualidade dos solos que promova a sua revitalização e recuperação, nomeadamente no caso dos passivos ambientais. E nós dizemos, muito bem. Só que o Governo continua com a lei para os solos na gaveta e não há meio de a lá tirar. E, por fim, o documento destaca o desenvolvimento de uma agricultura sustentável, mas o Estatuto da Agricultura Familiar continua à espera de melhores dias para sair do papel. Quanto ao resto, o que os verdes consideram essencial é proceder ao relançamento da economia de forma justa e sustentável, que dê resposta aos desafios sociais e ambientais que temos pela frente, mas que essas respostas tenham como farol orientador o interesse no desenvolvimento do país e no bem-estar dos portugueses e não norteados por imposições externas. O que precisamos é de apostar na nossa produção. Aliás, a única forma de nos defendermos dos fatores externos que não dominamos, mas que condicionam a nossa economia. E, sobretudo, recuperar a nossa soberania alimentar, cuja emergência saiu reforçada perante a crise que estamos a viver. E se é verdade que o nosso país tem todas as condições para promover um crescimento económico, onde a componente económica se agregue à componente social e ambiental, com uma atividade produtiva de qualidade e respeitadora dos nossos recursos e patrimónios naturais, também é verdade que, enquanto estivermos sujeitos a este nível de condicionalismos e constrangimentos por parte da União Europeia, não haverá programa de estabilidade, não haverá Programa Nacional de Reformas que promova um crescimento verdadeiramente sustentável. Muito obrigado, Sr. Deputado. É a vez do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua.